Bom, vamos caminhar hoje. Eu preciso que vocês me ajudem. Porque hoje nós vamos fazer uma breve costura. Sabe como a gente costura duas coisas? Duas coisas parecem separadas, a gente vai e coloca uma costura e transforma as duas coisas numa coisa só. A gente vem há algum tempo, desde o ano retrasado, ministrando sobre mudança de mente. A única maneira de entender a graça de Deus é se nós entendemos que nós não conseguimos por nossa conta. Graça, ela se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais eu digo que sou capaz, menos graça eu estou aberto a receber. Quanto mais eu entendo que eu preciso dessa graça, mais essa graça me é dispensada. Está claro isso? Isso vai na contramão do que a gente ouve aí, em muito lugar, e tem ouvido por muito tempo. Onde nós somos fortes, onde nós somos vencedores, onde nós somos isso e aquilo, onde a igreja desse tempo é uma geração de vencedores, é uma geração que carece da graça de Deus. Porque se não houver graça, nós não temos absolutamente nada, porque tudo que vem de Deus, vem por sua graça, não há nenhum mérito. E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma mudança de mente. E o Evangelho é o desafio de que a vida de Jesus passe a viver em nós. Quando isso acontece, nós nascemos de novo. Não nascemos da vontade do varão, não nascemos da vontade da carne, mas nascemos da vontade de Deus. E o nascer de novo significa que nós nascemos do Espírito. E o Espírito recriado é o Espírito que pensa em linha com a mente de Jesus. Lembra que trabalhamos isso por quase um ano? Depois entramos no Salmo 119, expondo que esse padrão de vida que flui a partir do momento em que temos a mente de Cristo, resulta da ação da palavra de Deus em nós. A palavra e o Espírito trabalham juntamente para que essa vida de Deus mude a nossa forma de pensar. E uma vez mudando a nossa forma de pensar, isso também mude a nossa forma de agir. Então nós não trabalhamos com cartilha e nem com doutrina, essa ideia de doutrina como uma obrigação que você cumpre. Mas a gente trabalha com a ideia de que a presença do Espírito dentro de mim, com a palavra de Deus dentro de mim, isso me provê para que eu possa ser parecido com Jesus e andar semelhante a Ele. Mudando de dentro para fora. Eu não mudo meus hábitos para mudar o meu caráter. O meu caráter muda meus hábitos. Eu não faço para tentar ser. Eu sou e então eu faço. Está claro? Hoje nós vamos amarrar essas duas coisas. Eu preciso que você tenha paciência comigo, porque a gente vai ser bem objetivo, principalmente em algumas leituras. Eu preciso muito amarrar essas duas coisas. Nós começamos a trabalhar alguns elementos de perseguição, que é um dos 4 aspectos trabalhados no Salmo 119, e não há como continuar isso sem juntar essas duas coisas. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. O que é viver piamente em Cristo Jesus? É viver a vida dele. Então a lei, o mandamento, o preceito, aquilo que eu recebo de Deus, que o Salmo 119 nos traz com tanta clareza, que é o meu prazer, é a minha alegria, é a minha meditação, isso não é uma coisa que trabalha fora em outro padrão, trabalha no mesmo viés, trabalha no mesmo ambiente. Palavra e Espírito trabalham juntos, operando uma mesma coisa. E isso é o que possibilita que vivamos piamente em Cristo Jesus. Ok? Vamos caminhar? Vamos lá? As chaves do texto que nós encontramos no Salmo 119, e nós observamos o texto em hebraico, então nós descobrimos que algumas palavras, por mais que elas tenham traduções diferentes, as palavras-chaves ou as chaves do texto são essas 6 expressões: lei, testemunho, mandamento
estatuto, juízo, palavra. Vamos relembrar o que elas significam? Vamos lá, Juju. Lei. Mandamentos estabelecidos por Deus. Vamos ler juntos? Mandamentos estabelecidos por Deus, determinados como a base da aliança. A obediência a esses mandamentos corresponde ao compromisso entre Israel com Deus. Está claro? Israel e Deus têm um compromisso a partir do momento em que a obediência à lei se estabelece. Então a lei é um padrão amplo do que Deus pensa a meu respeito. Vamos lá, Juju? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Verso 34 do Salmo 119 e verso 77. Os números que estão antes são sempre versos do Salmo 119. Ok? Testemunho. Qual é a ideia original da palavra testemunho? Vamos ler juntos? Ato de declarar fato ou evento que foi presenciado. Preceito, advertência, orientação específica que recomenda o que se deve praticar. Está claro? Um padrão que nos diz o que devemos fazer. Uma orientação. Olha o verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que de coração e os que o buscam de todo o coração. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Vamos lá? Mandamento, instrução. Tem a ideia de que Deus presta atenção à maneira como Ele deseja que as coisas sejam feitas. Uma ordenança, decretos que compõem o conjunto de seus ensinos de instrução. Um padrão, algo que Deus diz como quer que seja feito, e aí no mandamento Ele estabelece a atenção dEle para a forma como estamos fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Ele não simplesmente mandou que façamos, Ele observa o que fazemos. Ok? 35, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 47, eu recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Vamos lá, Juju. Estatuto, a outra palavra. Designação, determinação específica sobre algo que define tempo, espaço, ação, quantidade e forma de uso. Isso aqui é extraordinário. Cada palavra dessa vai abrindo um ambiente, um leque diferente. Deus não apenas manda, Ele não apenas manda com especificidade, Ele manda com especificidade, observa o que a gente faz, ainda diz em que tempo, de que forma, qual a ação e que quantidade. É impressionante isso. A lei, o mandamento, o estatuto, o preceito, eles são parâmetros muito claros do que Deus pensa a nosso respeito. Do que Ele quer que nós façamos e como a gente deve viver pautado neles. Está claro isso? Amém? Beleza? Vamos lá? 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Juízos. O que é um juízo? É um decreto, vamos juntos? Um decreto formal de Deus. Inclui a exposição do ato, do crime, do processo de julgamento e da punição que decorre da aplicação de um ato de justiça imposto a alguém que cometeu uma transgressão. Deus manda, Ele diz o que Ele quer, Ele diz de que forma Ele quer, Ele diz que Ele está atento ao que Ele quer, Ele diz que ele quer que as coisas sejam feitas no tempo, na forma, na expressão, na quantidade exata, e Ele diz que não fazer isso gerará atos de
justiça, de disciplina. Está vendo como a coisa vai se ampliando? Escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. 62 diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Amém? Está claro isso? Vamos seguir? Por fim, a palavra. O que se diz, juntos? O que se diz, o que é dito, o que se pronuncia ou se faz comunicar por dito ou ação. Aquilo que se quer dizer, que expressa a manifestação do pensamento e que se estabelece num ato comunicativo. Então, além de Deus querer, mandar fazer, a estar atento, dizer como, dizer que se não fizer haver atos de justiça, Ele ainda comunica isso de maneira clara e objetiva. Então, na verdade, passa, Juju, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Sobe um pouquinho, Juju, agora volta no slide 2, por favor. É importante eu costurar isso com vocês hoje, eu preciso de paciência. Lei, mandamento, lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra correspondem a quê? Ao que Deus pensa a meu respeito. Então o Salmo 119 está tratando daquilo que Deus pensa a nosso respeito de maneira prática. Ele comunica isso, ele diz isso, ele faz isso, ele diz como, de que forma, de que maneira, como devemos fazer, de que maneira devemos fazer, com que quantidade devemos fazer, em que objetivo tem aquilo que fazemos. Ele diz que está de olho, ele está atento para fazermos, ele diz que se nós não fizermos, ele nos corrigirá. Então o Salmo 119, essas 6 palavras que constituem uma chave para o texto, não é nada mais, nada menos do que o que Deus pensa a meu respeito. Diga comigo, o que Deus pensa a meu respeito. Saber, entender e viver o que Deus pensa a meu respeito é o que me leva a enxergar as situações da vida de outra maneira. Quando eu compreendo o que Deus quer de mim, então a minha relação com as coisas que estão ao meu redor mudam. Agora sim, Juju, aquele slide começa pretinho. Aí. O Salmo 119 também traz alguns aspectos vivenciais. Ele diz que o mandamento do Senhor, eu passo por isso assim, mas o mandamento do Senhor me dá alegria. Eu vivo isso assim, mas a palavra de Deus me tira da angústia. É isso assim, mas na minha palavra de Deus eu tenho paz. Então os salmistas vão colocando que a vivência de situações da vida, elas começam a ser vistas por nós de um outro ângulo e de uma outra forma, na medida em que a palavra de Deus e o Espírito vão nos dando compreensão do que Deus pensa a nosso respeito. Está claro isso? Aspectos vivenciais expostos no Salmo 119. Nós dividimos em 2, internos e externos. Primeiro, sentimentos. Frustração, rejeição, esgotamento e angústias. Coisas que funcionam dentro de nós. E situações externas. Reveses, adversidades, tribulações e perseguições. Quem não passa por isso? Você diz assim, eu passo. Bem-vindo a todos aqueles que passam. Porque nenhum de nós passa pela vida sem viver isso. Agora, o segredo é como vivemos isso. De que forma a palavra e o que Deus pensa a meu respeito me faz enxergar estas coisas de maneira diferente. Muito ao contrário do que a gente entende e a gente ouve por aí, Deus não coloca ninguém em redoma de vidro. Eu recebi Jesus, agora a minha vida vai ser perfeita. Você recebeu a Jesus, Ele nasceu em você, você vive nele, prepare-se para tribulações. Porque vão começar a existir conflitos mais internos,
e os conflitos que se mostram de maneira externa. Nós começamos a questionar por que as coisas acontecem conosco. Porque o evangelho no Brasil foi diluído aquela ideia de que nós vivemos de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Nós encontramos com irmãos e perguntamos: aí, como é que estão as coisas? Maravilha! 100%! Estou na graça! Mas quem é que não vive aflições, angústias, apertos, crises, desajustes familiares? Quem não passa por isso? Então essa ideia de que quando Jesus está conosco está tudo bem, não significa que as situações sumiram, desapareceram. Significa que nós aprendemos a enxergar essas situações e a vivê-las de uma maneira diferente. Está claro? Quando o apóstolo Paulo vai tratar disso em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estão guardados em Cristo Jesus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque os vossos sentimentos e os vossos pensamentos estão guardados em Cristo Jesus. Mais do que eu penso, mais do que eu sinto diante da situação. Ok? Situações vão acontecer? Claro que vão. Muitas. Muitas. Vamos cair? Vamos falhar? Vamos querer e não conseguir? Vamos esperar coisas que não virão? Temos que ser realistas. Sim, vamos enfrentar situações. Vamos enfrentar angústias. Vamos enfrentar pesos. Vamos enfrentar ansiedades. Vamos enfrentar sim. Mas como lidar com elas? O que Deus pensa a meu respeito me faz entender de que forma eu tenho que lidar com estas coisas. Está claro? Amém? Tranquilinho? Então vamos lá. Aspectos internos relacionados aos sentimentos: frustração, rejeição, esgotamento e angústia. Eu não vou ler esses versos todos, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas estão aí, e depois, se vocês quiserem, eu posso enviar o slide para o zap de vocês. Tá? Não tem problema não, eu salvo amanhã no meu celular, eu envio para o zap de quem quiser. Ou está nas leituras do Pão Diário. Nós estamos lendo isso já há 3 meses. Né? Vai terminar agora no dia 7. Então, assim, são versículos que já deveriam ser conhecidos por nós. E se não são conhecidos, é porque você não está fazendo pão diário. Então é cara de pau sua, né? Óleo de peroba, unção de óleo de peroba para você, né? Porque o pão diário está lá bonitinho para você ler todo dia. Né? Se você faz o pão diário uma vez na semana só, óleo de peroba para você, né? Vamos fazer a noite da unção para liberar a leitura do pão diário. A gente unge com óleo de peroba. Para brilhar a cara de pau. Porque todos nós sabemos o que temos que fazer. Se não fazemos, somos cara de pau. Porque já sabemos. Então esses textos já deviam ser conhecidos de nós. Cada um de nós. Versos 6 e 7, 22, 23, 28, 45, 49, 50 e 92. Tratam de como a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o preceito de Deus, ele nos livra, nos ensina a ver frustrações, angústias, rejeições e essas questões emocionais. Segundo aspecto, aspectos de situações externas. Adversidades, reveses, enfermidades, tribulação. Alguém por acaso nunca viveu isso na vida? Eu gostaria de te conhecer. Você nunca teve um revés na sua vida? Nunca teve uma situação que você se frustrou? Nunca teve algo que não deu certo? Nunca passou por uma tribulação? Por favor, fique de pé que eu quero te dar um abraço. Eu gostaria de me espelhar em você. Todos nós sabemos muito bem o que é isso. Todos nós vivemos o amargor destas coisas. Todos nós vivemos o sentimento de perda quando as coisas não dão certo. E o salmista não esconde isso. Salmo 119, 107, 143 e 153 falam exatamente dessas coisas. Vamos lá?
Aspectos de conflitos relacionais. Esse é outro interessante. Se tem situações externas, também tem situações que resultam dos relacionamentos. Aí você diz para mim, eu nunca tive problema com relacionamento. Ah, não quero pôr a sua verdade em risco, mas em todos os níveis que nós vivemos, relacionamentos são desafios. Amarguras, ofensas, acusações, mentiras. Aí nós vamos ver ali nos versos calúnias, 23 e 42, calúnias, afrontas, 51, zombaria, 61, 95, 110, armadilhas, aquela pegadinha, 69, as calúnias, as coisas ditas que são mentirosas, 121 e 161, a opressão. Sabe o que é opressão? Sabe o que é quando você recebe a opressão de alguém? Sabe quando alguém te cobra, te exige, te coloca em situação difícil, te expõe? Quem não viveu isso? No trabalho, no relacionamento com o patrão, com o funcionário, com o esposo, com a esposa, com os filhos. E nós vamos entendendo que essas questões são muito mais do que relacionais, porque a amargura é uma coisa que tem efeito direto sobre as questões espirituais, porque a amargura priva você da graça de Deus, e quem não perdoa está preso a uma dívida e é entregue aos verdugos. Abrimos os dois textos, trabalhamos isso abertamente, e essas duas coisas, ser privado da graça de Deus e ser escravo, ser posto como verdugo, estar preso e ser posto à mercê dos verdugos, isso tem implicações de natureza espiritual. Eu não conheço, eu tenho algum tempo de atendimentos em escritório como terapeuta, e antes disso atendia aconselhando como pastor. Irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu faço isso desde a Igreja Batista, né? Desde que eu fui pastor, desde que eu cheguei aqui em 95, 96, eu já fazia. Eu nunca vi um caso de ansiedade, depressão ou frustração que não estivesse associado a uma amargura. Eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse fragilidade a ações demoníacas, que tivesse sido tomada por situações demoníacas, que não tivesse amargura. A amargura é muito mais do que uma questão que você lida sozinho. A amargura é uma ferida de alma. A amargura é uma coisa ruim que você tem que pôr para fora. Não brinque com ela, porque ela não vai brincar com você. Não pague para ver, porque ela te engole. E quem é que não tem motivo para se amargurar? Todo dia, um montão de vezes no dia. Continua, Juju. Conflito de natureza espiritual, perseguição e resistência ao padrão de Deus. Perseguição no sentido de você não ter feito nada para merecer algo e aquilo te é imposto. Ou uma situação onde você é perseguido porque você crê, se postura e você diz que não faz o que é natural ao seu meio. Então as pessoas acham que você é esquisita, acham que você é cabeça dura, acham que você é burra, acham que você é idiota, porque você podia ter achado uma forminha de fazer isso de outro jeito, enrolando, sendo desonesto. Mas o que tem? Que problema que tem? Todo mundo faz. Entendem essas implicações? Estão sabendo do que eu estou falando, né? Como nos versos 78, 157, 161. Vamos lá, Juju. Lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra, o que Deus pensa a meu respeito para mudar a minha forma de ver.
os aspectos internos, os aspectos externos, os aspectos relacionais e espirituais. O Salmo 119 trata de todos esses aspectos e como o que Deus pensa a meu respeito muda a minha maneira de ver, muda a minha relação com esses aspectos. Está claro? Alguma dúvida? Agora vamos pegar a linha de costura. O que Deus pensa a meu respeito é exatamente o que Jesus é. Hebreus capítulo 1, o autor diz: tendo Deus outrora falado aos pais e por meio dos profetas, nos últimos dias, nos tem falado pelo Filho, por Jesus. Bota o texto aí, Juju. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. A lei, o testemunho, o mandamento, o preceito, ele está completo. Tudo que Deus pensa a meu respeito, as implicações disso estão plenas em Jesus. O Logos, a palavra de Deus, pode trocar, Juju, se fez carne e habitou entre nós. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, Evangelho de João, de 1 a 3 e o verso 14. Vamos ler juntos? Tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Não, isso está errado, né? Muda para mim. Não, vamos ter que abrir o texto. Abre lá, por favor, João, capítulo 1, os versos de 1 a 3 e o 14. Volta no outro, Juju. Outro. Aí. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz, de 1 a 3 diz: no princípio era o Logos, a palavra, e o Logos estava com Deus, e o verbo era Deus, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No 14 diz que esse verbo, que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vocês estão entendendo onde nós estamos costurando as coisas? Tudo aquilo que nós temos no Salmo 119, a relação com a palavra, o mandamento, o preceito, o juízo, o estatuto, a lei de Deus, isso está transformado, entabernaculado, feito carne em Jesus. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu tenho prazer no que Deus pensa a meu respeito. Quanto mais eu tenho prazer no que Deus pensa a meu respeito, e quanto mais eu conheço o que Deus pensa a meu respeito, quando me relaciono com Jesus, mais eu entendo como eu tenho que me relacionar com as situações internas, externas, relacionais e espirituais. O que a gente quer costurar nessa noite? Lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra. O que Deus pensa a meu respeito. Isso está manifestado. Hoje, nos é dito por meio
de Jesus. E Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Durante muito tempo a gente ouviu uns conceitos engraçados que durante muito tempo não me desciam muito bem, apesar de a gente ter sido engolido por eles em algum momento. Há um conceito religioso de natureza neopentecostal. O que é o neopentecostal? É o novo pentecostalismo. Aqueles que lidam com os dons espirituais, as igrejas que se envolvem efetivamente nas questões de dons espirituais, de exercício do batismo com o Espírito Santo. Há uma ideia muito clara e marcada nesses meios, que diz que Jesus é o Logos, a revelação clara, absoluta e completa de Deus, o que Deus pensa a meu respeito. Mas existe uma outra expressão traduzida por rêmata, ou rema, que é a palavra em ação. Então, nesses meios a gente aprende que a palavra em ação é aquilo que eu falo. Então, quando eu recebo o Logos de Deus em minha vida e eu pronuncio, essa pronunciação, essa proclamação, ela se torna rema, palavra em ação, palavra viva. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus, que é o Logos de Deus, quando ele fala, ele diz: mas as rêmatas que eu tenho falado são espírito e vida. Então a ideia que nós temos que entender é que rema não é aquilo que sai da minha boca, rema é aquilo que se manifesta na minha vida. Rema não é o que eu digo, rema é o que eu faço. Porque rema não é um conceito, é espírito e vida. Quando o apóstolo Paulo diz que ele pregou o evangelho aos coríntios, aos irmãos de Corinto, ele diz que a proclamação do evangelho que ele fez a eles, na igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, não foi uma pregação, uma proclamação de persuasão. Mas o que ele proclamou foi manifestação do Espírito e do poder. Poder não é esse negócio que super-heróis têm. A palavra poder no Novo Testamento, uma das formas que ela é traduzida é da ideia de dinâmica, de funcionamento. Então ele diz que a palavra da pregação dele era a vida do Espírito Santo em mim, produzido em mim efetividade, dinamismo, funcionando na minha vida. Quem tem espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas são as duas coisas que nós estamos costurando nessa noite. Só faz sentido que a lei, o testemunho, o mandamento, o estatuto, o juízo e a palavra sejam o que Deus pensa a meu respeito, se isso começa a ser vivido. Muito mais do que falado. É esse o conceito. E aí então, quando o que Deus pensa a meu respeito deixa de ser um conceito que eu falo e passa a ser uma atitude que eu tomo, então isso muda a minha relação com as coisas internas, isso muda a minha relação com as coisas que eu não consigo controlar, isso muda a minha relação com as coisas que estão envolvidas com meus relacionamentos, isso muda a relação com as coisas espirituais. Rêmata não é um conceito, rêmata é espírito e poder. Espírito e vida. Vamos lá, Juju. Pode passar. Aí. Vamos voltar a textos muito conhecidos. 1 de João 2,6. O que diz lá? Não. Tem não. 1 de João 2,6. O que diz lá? Aquele que diz estar nele, deve também andar. Entendem o que é rema?
Se você diz que Ele vive em você, então a sua vida tem que ser igual a dele. Se a minha vida é igual a dele, então o mandamento, o estatuto, o preceito, o juízo, a palavra começa a ser o meu prazer, a minha alegria, ela começa a me dar direção para como eu tenho que me relacionar com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro, com o meu papagaio, com o meu periquito, com o meu vizinho que é chato, com o meu patrão, com o meu empregado, com todo mundo. Com aquilo que eu esperava e não deu certo, com aquilo que de repente veio e eu não esperava. É impressionante como a gente se frustra com facilidade. A gente espera e não vem, a gente se frustra. A gente não esperava, veio, a gente se frustra. Estou mentindo? Não. O equilíbrio para a gente se relacionar com essas coisas que estão dentro, estão fora, estão nos relacionamentos, está na relação espiritual. É quando o mandamento, a lei, o preceito, o que Deus pensa a meu respeito, é mais do que uma ideia na minha cabeça. É uma forma de viver. Isso é evangelho. Romanos 8, 10 a 14. Mas se Cristo está em vós, na verdade, está morto, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita, de maneira que não somos mais devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Lidar com aspectos internos, externos, relacionais e espirituais é vencer a carne. A minha inclinação de fazer o que eu quero. Lembra que eu disse a vocês que nós voltaríamos em cada um desses aspectos, mostrando como o mandamento, a lei, o preceito nos cobrem, nos fazem ver estas coisas de maneira diferente. Estamos começando, costurando as duas ideias. Você deixa de pensar em você mesmo, você deixa de pensar nas suas prioridades, você deixa de achar que você é o centro do mundo, que você é o olho do furacão, que o seu umbigo é o sol do sistema solar e que todas as coisas estão girando em torno de você, e que todas as coisas estão girando em torno de você, e que todas as coisas estão girando em torno, não giram em torno de você. Você não as controla. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais graça a gente vai receber para lidar com estas coisas da maneira como elas devem ser tratadas. Lidar com as perdas com gratidão, lidar com as frustrações com alegria, lidar com as tribulações com contentamento. 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Trabalhamos esse texto muitas vezes. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, essas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Amém? Diga comigo, olho não viu, ouvido não ouviu, cabeça não pensou, sentimento não sentiu. Essas são as que estão preparadas. Além do que eu vejo, além do que eu ouço, além do que eu sinto, além do que eu penso.
Porque Deus revelou estas coisas pelo Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? O que sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito que nele está, senão o próprio Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Cristo, em Deus. Disto também falamos com palavras de sabedoria, não com palavras de sabedoria, não com palavras de entendimento de homens, mas com as que o Espírito Santo ensina, discernindo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois essas coisas parecem loucura para ele, e não podem entendê-las, porque ele não pode discernir essas coisas. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Quem conheceu a mente de Cristo? Quem pode instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. Está claro? Por último, Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este aion, com a maneira de pensar do nosso tempo. Não veja suas situações internas, externas, relacionais e espirituais como todo mundo vê. Mas metanoia, mude a sua maneira de pensar, renovando, sendo transformado pela renovação do que você pensa. Dá para entender o que eu estou dizendo? Não é um evangelho muito fácil, né, Paulo? Talvez o evangelho mais fácil fosse aquele: vem agora aqui à frente com a música suave e você vai voltar para o seu lugar com uma unção de transformação absoluta. Nunca mais você será o mesmo. Mentira deslavada. Porque isso não pode ser dado a ninguém. Isso é espírito e vida. Isso é vivido segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não pode ser dado a você por uma oração no domingo. E nós vamos vivendo de sopro em sopro, de ilusão em ilusão, de balela em balela, de conversa em conversa. Sem que sejamos chamados a uma vida com Jesus, onde isso comece na segunda, prossiga na terça, continue na quarta, se confirme na quinta, se estabeleça na sexta, se repita no sábado, seja normal no domingo e no restante da outra semana. Um relacionamento que faz a gente enxergar quem eu sou, o que eu faço, as situações com quem eu vivo e como me relaciono com as coisas espirituais de uma maneira diferente. Sem que eu pense como todo mundo pensa, sem que eu queira fazer como todo mundo faz, sem que eu ache natural e normal ser normal o que todo mundo faz. Não é normal para mim, porque eu não sou normal. Ah, você é anormal? Não, eu sou parecido com Jesus. Então eu não posso querer que as coisas normais sejam normais, porque não eram normais para ele. Por isso, quem quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição, porque quem quer viver piamente em Cristo Jesus, quebra paradigma. A gente fica ouvindo de falar para quebrar paradigma, quebrar paradigma, quebrar paradigma. Eu nunca ouvi tanto essa palavra no meio evangélico. São 3 palavras que eu escuto demais: paradigma, princípios e promessas. Como você escuta isso? Paradigma que tem que ser quebrado é aqui, ó. Meus valores, minhas importâncias, minhas atitudes, o que eu quero e o que eu não quero, o que eu preciso ter força de Jesus para ser, para fazer e não fazer, para deixar.
para não me acostumar com o lixo e com a sujeira do pecado, para dizer: pequei, mas não quero ficar aí. Errei, mas esse não é o meu lugar. É esse o paradigma que tem que ser quebrado. Errei. Puxa, fiquei muito irritado com você. O que eu faço? Me perdoa. Se arrependa. Corrija. Conserte. Pode pegar ele, não tem problema não. Pode. Uhul, botãozinho não. Rapaz, eles amam os botõezinhos vermelhos, você viu? Ele foi direitinho no vermelho. É aquele que faz assim, ó, Swift. Você aperta ele e faz assim. Estão entendendo, queridos? Quando voltarmos ao Salmo 119, domingo que vem, para ler e terminar aquela lista do apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, e quando abrirmos o texto de Pedro, temos que estar imbuídos desse entendimento, equipados com esse entendimento. É simples. É tão simples que a gente fica pensando que não pode ser só isso. Mas se for isso, será tudo. Amém? Espero que tenha valido a pena você sair da sua casa. Espero que tenha valido a pena você não ter feito outra coisa nesse tempo. Vamos ficar de pé?